Olá, sejam bem-vindos à videoaula do curso Formação de Mediadores de Leitura. No último módulo deste curso, destacamos as práticas de leitura típicas da contemporaneidade. Os computadores e smartphones instituem a leitura no ciberespaço. Como esses suportes modificam nossa relação com as práticas leitoras? É o que vamos discutir agora. O tema deste módulo é a leitura no ciberespaço e a cultura virtual. Olá, tudo bem com vocês? Nesse módulo, nós trataremos a leitura em tempos de conectividade, a leitura em tempos de cybercultura. E essa cybercultura, ela nos traz uma nova concepção de relacionamento, de acesso à informação, tudo isso através de uma cultura do computador, de uma cultura digital. Se a gente parar para pensar nas possibilidades que a gente tem de acessar a informação, nós avaliaremos que a maioria das vezes nós acessamos através de dispositivos de informação tecnológicos, eletrônicos, mas também dispositivos móveis, os smartphones, os iPads, os e-books, inclusive. Todos esses suportes de acesso à informação estão, de certa forma, relacionados com a tecnologia. E isso, essa cultura digital, transforma a vida das pessoas, transforma o sujeito, o leitor, porque ele vai ter outras possibilidades de ter acesso a essa informação. Portanto, teremos outros gestos, outras posturas e teremos também várias possibilidades de mediar a leitura. De acordo com a última pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, o número de pessoas que já usaram a internet cresceu de 81 milhões em 2011 para 127 milhões em 2015. Recentemente, em 2015, os resultados apontaram para um crescimento dos índices de leitura no país, de 4 livros no ano, em 2011, para 4,97 em 2015. Alguns estudiosos situam o momento que a gente vive na terceira revolução da leitura. E isso levando em consideração que desde o século XV, com a invenção da imprensa, a proliferação informacional foi vasta. Então, hoje nós temos múltiplas possibilidades de acesso à informação, não só tratando de dispositivo, não só tratando de suporte, mas também de produção, de construção do conhecimento. E nessa terceira revolução, nós trazemos como evidência principal a utilização disso para as relações e para a apropriação da informação, para a construção do conhecimento. A pesquisa Retratos de Leitura, que foi realizada em 2016, trouxe uma informação importante, que a maioria dos leitores de livros, do que ele chama de leitor, traz como prática também a leitura em smartphones, em celulares. Ou seja, antes a gente imaginava que ler um livro nesses dispositivos era algo inimaginável, era algo impossível de ser realizado. E pelo contrário, hoje essas práticas estão cada vez mais evidenciadas. Mas Laiana, o que isso traz como consequência? A construção dessa possibilidade de ir acessar a informação traz também uma nova postura, um novo sujeito. Então, essas construções linguísticas, elas vão sendo construídas nesse âmbito digital, de modo que os sujeitos, conectados, os internautas, eles constroem uma nova forma de comunicação. E, inclusive, muito se tem dito sobre essas abreviações. Quando a gente vê algum jovem conversando, por exemplo, que a gente chama da geração polegar, a geração Y, essas denominações que estão dando para essa garotada que vem crescendo com essa gama de possibilidades de acesso à tecnologia, eles vêm trazendo isso de um modo diferente. E o engraçado é que nós precisamos nos inteirar disso. E há aí uma exigência muito grande que é o letramento digital. Esse letramento digital exige que nós conhecemos um pouco mais desse público para que nós possamos, quando eu falo nós, são os mediadores de leitura, nos envolvermos mais com essas possibilidades de acesso à informação. E vale evidenciar que a leitura nesses âmbitos, ela é realizada através de uma coisa chamada hipertextos, É uma nova forma de ler
porque nós vamos lendo de modo encadeado, né? De modo relacionado. Quando a gente pensa nisso, há uma relação muito grande com o pensamento, com as nossas conexões neurais, porque o nosso pensamento ele vai sendo construído dentro de uma teia, e a internet traz isso, né? Ao passo em que você clica no link, você vai para um outro link, e aí você vai vendo que a leitura, ela não é mais estática, né? Não tem mais aquela relação de você ler o livro, de passar as páginas. Ali vai se formando um novo modelo, uma nova concepção de se apropriar dessa informação através das tecnologias. O leitor que navega pelos hipertextos no ciberespaço possui características distintivas. É um leitor de múltiplos percursos de leitura e também alguém que lida com várias linguagens, não apenas textuais. Com essa formação desse novo leitor, né, durante o módulo vocês vão perceber que a gente trata de alguns termos que foram conceituados pela Lúcia Santaella, que é, na verdade, uma formação de um leitor, né? Ela chama um leitor mais contemplativo, aquele leitor mais tradicional, que vocês vão ver melhor no módulo, mas o leitor em que a gente dá maior importância é o leitor imersivo, é aquele leitor de leituras híbridas, aquele leitor que está envolvido com essas possibilidades leitoras através dessa conexão. Então, ela chama esse leitor de um leitor errante, porque, na verdade, quando a gente está lendo nesses espaços midiáticos, nós batemos em cada porta, voltamos, retornamos, nos perdemos, então a gente vai errando até conseguir encontrar o eixo disso. Então, diante das inúmeras possibilidades de se clicar, de ver uma imagem, de ouvir um som, há aí uma necessidade que a gente vê, que é a questão do multiletramento. Que competências os mediadores de leitura devem possuir para lidar com os leitores imersivos e errantes do ciberespaço? É o que vamos discutir agora. Agora a gente chega num tópico que é o objetivo central desse módulo, né? Tratar sobre a construção de competências, né? A elaboração dessas competências durante a formação do indivíduo. É importante a gente considerar a competência, né, como a formação, né? São as habilidades que o sujeito tem para se realizar alguma ação. E dentre essas competências que a gente chama, tem a competência informacional. Essa competência hoje, na sociedade em que a gente vive, ela é muito importante, no sentido em que há uma necessidade muito grande de você saber como encontrar a informação, né? Por onde percorrer, por quais vias percorrer para ter acesso a essa informação. Então, você ser competente em informação hoje é você saber exatamente onde encontrar essa informação, mas principalmente como fazer uso dessa informação. E há uma relação aí muito grande com o letramento. Só que o letramento, quando a gente trata dele fora do âmbito digital, vem muito dessa questão de você interpretar os fatos, né? De você se apropriar dessas informações e colocar em prática no seu dia a dia. Quando a gente trata sobre esse letramento no âmbito digital, é você sair desse âmbito que é de fato tradicional para um âmbito mais virtualizado, mas ele não muda por completo, né? Essas competências elas só aumentam, porque ao passo em que a gente tem um novo ambiente, novas possibilidades de acesso, nós teremos também que ter conhecimento de como fazer uso dessas ferramentas nesse meio digital. Então, quando a gente trabalha com a questão da educação, né, com a formação de jovens, a formação dessa geração que vem sendo construída, nós precisamos evidenciar a necessidade também de se ater dessas condições, né? Porque apesar de a gente ter possibilidades de acessar essa informação de modo amplo, né, de modo ubíquo, com essa geração e possibilidades que a gente tem, há também uma questão que a gente tem que evidenciar, que é a necessidade de você avaliar aquilo que está sendo lido, aquilo que está sendo disseminado. E esse cuidado que se tem com a proliferação informacional, com a legitimidade dessa informação, leva a crer que o mediador, ele precisa também conhecer, né? E quando eu trato sobre isso, é de falar, por exemplo, de fake news, do quanto que essas informações são proliferadas de modo errôneo, de você se ater das fontes, de você se ater de quem de fato está proliferando esses dados, essas informações, e essa construção, né, essa
formação de competências para lidar com essa informação, vamos dizer, desmaterializada, né? Há também, de fato, muito importante a formação desse educador. Né? Não é mais o fato da gente dizer que a criança que está nascendo nessa geração sabe mais ainda como nós. Não, precisamos nos ater desses dados, dessas condições que existem hoje em dia na sociedade conectada, né? No cyberespaço, com toda a infraestrutura, com toda a possibilidade de conexão, sabermos tanto os pontos negativos como os pontos positivos. Então, a gente trata no módulo algumas possibilidades que se tem de incentivar a leitura, né, através da conexão, porque quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, nós estamos também abrindo possibilidades de leitura, porque a garotada, né, ao utilizar essas redes, ela também constrói o conhecimento, né? Ela também divulga informação. Então, a possibilidade que a gente tem de ler na tela através de redes sociais é muito ampla, né? A divulgação de informação, as possibilidades que se tem de compartilhar essa informação, né? E nós citamos, por exemplo, o YouTube, né, que é uma rede social, que há a possibilidade de gravação de vídeo, né, que a meninada está dando joinha, que está compartilhando, mas a gente tem também que fazer uso disso para levar a leitura para as pessoas. Não muda muito da nossa construção, na verdade o que vai mudar é o veículo de informação, é o veículo comunicacional, e a gente pode se ater de imagens, né? A gente pode entreter esse nosso usuário através disso, disseminando, falando sobre livros, tratando sobre assuntos voltados para o âmbito literário, e aí vai de inúmeras possibilidades, né? Inclusive de mostrar para o aluno, mostrar para o sujeito, o leitor, que há também modos de se fazer a leitura dentro desses espaços. Um outro tópico que nós colocamos é a biblioteca digital. Muitas vezes não se trata muito sobre isso nas escolas, né, nos âmbitos educacionais, e isso é uma possibilidade muito importante para a gente ter acesso à informação, né? Nós citamos a Biblioteca Nacional, mas existem inúmeras. A Biblioteca Nacional tem um acervo muito diverso, né? São muitos conteúdos, materiais, documentos que tratam sobre a história do Brasil, que tratam sobre questões históricas, sociais, de meio econômico. Então, se a gente se utilizar desses sites, mostrando que há a possibilidade de acessar a informação através deles, é também uma maneira de demonstrar para o sujeito leitor que lemos também na tela, lemos nos ecrãs, né? Isso através de conexão, claro, e através também evidenciando sempre a importância de saber lidar com as diferenças desse mundo conectado. E concluindo um pouquinho a nossa conversa, nós chegamos nesse momento também de reflexão, de ressignificar um pouco sobre as nossas práticas, né? Sobre o que a gente faz uso dessas conexões, desses dispositivos, de como a gente está utilizando ele para melhorar as nossas possibilidades de acesso e uso da informação. Também é uma maneira de refletir, de como demonstrar que há também novas formas de leituras, novas possibilidades, abrir espaço para o novo. Porque diante dessas mudanças, dessas transformações, é possível ler também. Esta é a última videoaula do curso Formação de Mediadores de Leitura. Encerramos este curso discutindo as formas de acessar informação e efetivar práticas de leitura por meio de tecnologias digitais. Pois para nós, mediadores de leitura, são necessárias competências para lidar com o volume, a diversidade e a imensa fragmentação de informação na web. E você, se sente preparado? O conteúdo inteiro do nosso curso está no site ava.fdr.org.br. Leia, estude, releia, experimente. Temos a certeza que após esse curso, você está apto a contribuir com a formação de leitores mais capacitados, críticos e emancipados. Boa sorte e até a próxima!